BJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, microfones ligados. Deixa eu até mostrar aqui já na minha câmera principal o nosso presente, né, Cabelo? O mais novo livro do meu grande amigo, professor Márcio Cavalli, professor, doutor, advogado e muito mais, escritor, autor. O homem não para, ator, né, cara? Ator também, Márcio. Multiprofissional, Participei de um filme também. Ah, é? Olha só, cara. Músico também? Não, eu só Compositor, ele é. Bom dia, doutor Márcio. Que legal te receber Bem-vindo, aqui. cara. Obrigado, parabéns pela dinâmica do programa. Esse formato tá muito bem legal. Eu ouço todas as manhãs. Olha, muito obrigado. Sim, ouço Nossa, todas as que manhãs, é direto, ligo. E é uma alegria estar aqui nessa rádio que tem uma história, né? Desde a época que eu frequentava os microfones do seu Pedro. Quantas conversas tive com o seu Pedro, depois o Lucas assumiu e com a equipe deu essa roupagem nova, dinâmica, interativa. Então, parabéns a vocês que têm conduzido esse programa de uma maneira bem dinâmica. Bom, muito obrigado. Vindo do amigo que é crítico e muito inteligente, a gente dá mais valor ainda, se é que é possível. Estamos lisonjeados. E estamos aqui com um novo livro, seu quinto livro, né, Márcio? Quinto livro, Patrimônio Cultural de Canela, proteção aos bens materiais de valor histórico. Conta um pouquinho da concepção desse livro, cara. Porque tu é só fazendo um anexo, né? Tu é um cara que é defensor da história da cidade, contador de histórias. Teve aquela série belíssima no Nova Época, Os Canelistas, que gerou um livro também, né? Tem dois livros. Dois livros, verdade. Tem mais o terceiro pronto que nós não lançamos ainda. Olha só, né, cara? Mais um Canelistas no forno aí pra E os sair. Canelistas, ele é considerado o maior projeto de memória comunitária em forma de crônica e entrevista do Brasil. Era uma Só delícia, que né? não foi registrado pelo Ranking Brasil na época. Eles queriam me cobrar 6 mil e pouco, eu não tinha dinheiro. E eu não tinha como pagar, então... Mas é considerado, assim, extraoficialmente até hoje. Mas um dia, talvez, eu registre. E a forma como a gente tem contado e trazido a história de Canela é algo que... Porque, olha, a primeira manifestação histórica minha foi em 2000, não sei se tu lembra, Cabelo, teve o Raízes de Canela aqui, ano 2000, e eu participava do grupo jovem Curso de Liderança Juvenil, CLJ, que era um grupo da Igreja Católica e que na época estava completando 25 anos. Escrevi junto com meu amigo Eliano Nicolai dos Santos sobre o CLJ, então foi a minha primeira participação. Aí em 2005, no Jornal Integração, eu fiz um grande especial dos 45 anos da Romaria e Festa de Caravaggio, que eu resgatei a relação de todos os festeiros, inclusive das edições 59 e 60, que não são contabilizadas pela Igreja Católica. E daí depois fui pro Jornal de Canela, na época do Marcão Vieser, e eu tinha uma coluna chamada Memorial do Esporte Canelense. Eram respingos históricos, assim, que eu colocava aos poucos. E a partir de 2012, com Nova Época, então, surgiu os Canelistas. A nova fase do Nova Época. A nova fase, né? E a Marina Gil, na época, pedia assim, Márcio, a gente queria criar alguma coisa, assim, com o público idoso, pensa o que a gente podia fazer e tal. E já convidei o Zé Batista para vir aqui, para fazer entrevista contigo. O José Batista foi um grande cidadão nosso, né? Daí eu pedi pra ele trazer algumas fotos antigas e tal, e eu largo assim, olha, foi quase sem querer, foi criado os Canelistas. E foi indo, e toda semana, daqui a pouco, a gente mesclou entrevista com um mural de fotos, e aí foi dinamizando mais, até que um dia o Almiro, né, pra variar, Sim, chegou pra mim e disse, Márcio, vocês não podem deixar isso aí só no jornal, tu tem que lançar um livro. Aí eu fui, falei com a Marina, tipo, pois é difícil, daqui a pouco ela vem, vamos lançar. Então daí, e assim foi. E enfim, né, daí foram os 2 livros dos Canelistas, foram 3 décadas de um sonho de Natal. Aí eu lancei um 4º livro, que é
Ema e Fioravante, uma história de fé, amor e família, que é de um casal de tios-avós meus, que nasceu lá na linha Pedras Brancas, em Gramado. Foi escrito a pedido da família Estopassola. Então daí eu contei, também um pouco da minha linhagem também, de parentesco, porque a tia Ema, que era a mãe do Aristopassola, Sim. da Noeli, do Ângelo, ela era irmã da minha avó materna, Angélica. Então, a gente foi fazendo essa pesquisa, eu descobri, por exemplo, que o meu trisavô, Nicola Niclotti, foi o primeiro morador da linha Pedras Brancas em Gramado. E assim a pesquisa foi acontecendo. E então agora esse primeiro livro em que mesclo o conteúdo jurídico com a história de Canela. Só que é um conteúdo jurídico acessível a todas as pessoas. Eu até ia te perguntar isso, porque eu tô vendo aqui citações, artigos e tudo mais. E a minha pergunta é, como que foi pensar nessa parte, né, Márcio? Porque a gente sabe que quando tu fala em patrimônio de uma cidade, muitas vezes ele é deixado de lado, né, cara? Injustamente. Então, como foi pensar isso? Tu que é um cara tão ligado à história da nossa comunidade, como que foi pensar nisso e entender como valorizar isso, né, cara? Exato. Sim. Um móvel mais antigo da sua família, quer entender um pouco mais também sobre esse tombamento. Na verdade, o que acontece? Eu fazia a faculdade de Direito aqui na UFS. E eu nunca me esqueço que no meu TCC em jornalismo, esse aqui foi o meu 4º TCC. Porque Pois o homem gosta de estudar, né, cara? Em letras, a gente fez um de português e um de literatura, aí o de jornalismo e esse em direito. E uma professora no TCC 1 na Fevale em jornalismo, ela disse, olha, qualquer coisa vira um TCC, principalmente se vocês gostarem do assunto. Isso me veio à mente na época, e eu peguei justamente uma área que não me atraía muito do direito, que é o direito ambiental. Porque existe o ramo do meio ambiente cultural, Claro. que é um dos ramos do meio ambiente. E que considera toda essa questão de bem-estar, da coletividade e tal, como uma referência pro bom urbanismo, para boa convivência coletiva, numa referência em relação aos bens que são dignos de serem preservados como patrimônios culturais e materiais. Bom, aí eu observava, eu troquei uma ideia com um professor e ele disse, essa ideia, eu ia partir para um TCC ligado mais à área de letras, a questão da análise das frases, das sentenças nas legislações do direito. Era muito amplo, muito complexo. Então, o cara disse assim, um colega, tu historiador aí, pesquisador, você não pode... Cara, verdade. Aí comecei a ver a questão do patrimônio cultural material, a preocupação que se tinha já com a Casa de Pedra. Sim. E com o Teatro Municipal. Teatro Municipal que foi inaugurado em 57, 31 de dezembro. Então vocês veem, a gente juntou a questão desse gosto pela história da cidade com conteúdo jurídico. Então tem conteúdo de direito ambiental, direito urbanístico. Então a gente faz toda uma questão. Claro, a lei não é, a obra não é um juridiquês. A obra norteia o leitor a partir do fundamento legal, que é esse fundamento que faz com que um instrumento jurídico de proteção como o tombamento, ele é executado por todos os entes da federação em nível municipal, estadual e federal. O tombamento ele já é previsto pelo Decreto-Lei 25 de 1937, da época do Estado Novo de Getúlio Vargas. Estranha, por exemplo, um fato que em 89 nós tivemos um tombamento que é nulo, que é o tal do tombamento do Casarão dos Optes, que foi feito por decreto municipal. Então ele é nulo por vício de forma, que a gente chama no direito. E houve também outros tombamentos em 1991, e então, diante dessa complicação toda que nós identificamos, aliás, nós também identificamos, porque quando o município encomendou o inventário dos bens históricos
que relacionou todos os bens passíveis de proteção, foi identificado pelos que fizeram esse documento de 2019. Aí a minha pergunta, só te interrompendo, mas porque tu vai responder junto com isso. Quem que faz esse memorial descritivo, por exemplo? Na verdade, na época, a prefeitura contratou uma empresa. É uma empresa que reúne historiador, antropólogo e esses especialistas da área. E eles começam a fazer todo um descritivo dos bens, e não eram só bens materiais, mas antropológicos e naturais também. E aí eles vão identificando situações graves no caso de Canela. Porque o que acontece? Como eu coloco na obra, ações de proteção de patrimônio deveriam ter sido feitas pelo menos há 40 anos, deveríamos ter pensado. Até dos paralelepípedos do entorno da igreja matriz. Só que aí vem uma concepção, quando tu diz assim que a pessoa, a gente se preocupa com a questão toda. Isso é barrar desenvolvimento? É barrar progresso? Ora, não, de jeito nenhum. O que se busca pela obra, por exemplo, que a gente traz todas essas questões que deveriam ter sido feitas e não foram feitas, é o desenvolvimento sustentável. Tu busca o equilíbrio entre o antigo e o novo. Tu pega pessoas, destinos turísticos que têm núcleos culturais, históricos, e no entorno o plano diretor permite as construções modernas, né? Porto Alegre é um exemplo. Nós temos vários bens de patrimônio histórico. Temos o bairro Centro Histórico, o Centro Histórico, a Cidade Baixa, que tem vários imóveis. As cidades de Minas, eu morei em 2012, em 2011 eu morei em Paracatu, Minas Gerais. Lá fazer uma experiência com amigos que já moravam lá e tal. E é uma cidade que tem um núcleo histórico. Então ele tem todo o núcleo preservado, e em torno a vida segue, as construções são feitas. E aqui nós não fizemos esse tema de casa, não houve uma preocupação em relação a isso. E tirar a obra do papel, porque esse meu TCC em Direito era de 2021. E eu cheguei, cara, não posso deixar isso só no TCC. Eu tenho que transformar isso em livro, eu tenho que exteriorizar isso para a comunidade, né? Claro. Diante de tudo aquilo que a gente já escreveu, a gente precisa trazer essas contribuições. Porque não tem cabimento uma cidade como a nossa. No primeiro lugar, não tem museu. Não temos um acervo histórico. E no livro eu coloco as ideias. A Casa de Pedra poderia ter sido ser transformada num museu, num acervo histórico. E eu coloco que o hall, por exemplo, do Teatro Municipal poderia ser transformado num mostruário, claro, dessa história toda. Aliás, é uma entrada histórica, né? Aquele chão, por exemplo, né? Tudo que tem ali de história envolvido. Exatamente. Nós precisamos entender que preservar esses e outros bens que ainda podem ser preservados em menor quantidade em relação a 25 anos atrás para cá, é uma questão de uma referência histórica. E eu trago também um apontamento, o Léo é da área do turismo. O turismo patrimonial, existem estudos que dizem que quando o visitante encontra locais de cultura, de memória, de peculiaridades locais, ele estende a sua visitação ao destino. Então não sou eu que falo isso, são estudos que as pessoas podem buscar pela internet, por exemplo. E isso é fato, porque se não fosse assim, cidades que apostam na preservação de núcleos históricos não fariam isso. É maravilhoso tu visitar um núcleo histórico. Quem foi para Minas Gerais, por exemplo, Mariana, Ouro Preto, própria para Paracatu, onde eu residi por um ano. O Felipe, que esteve aqui agora, esteve em Ouro Preto há pouco tempo e ficou encantado, né? Exatamente. E por que o encanto? Porque tu estabelece um sentimento de pertencimento à história do lugar. Tu tá falando... Claro, exatamente. Tu pega, por exemplo, a questão de Ouro Preto em Minas Gerais. Minas foi
colonizada praticamente por portugueses, então as formas de arquitetura que estão lá presentes, com toda a herança negreira também, da época dos escravos, quer dizer, isso se revela nas ruas de uma forma que a pessoa se sente pertencente daquele lugar. E nós aqui temos isso. Eu coloco até no texto de abertura do livro que a gente até faz uma comparação, a gente passa pelas ruas principais de Canela, aqui tinha isso, aqui tinha aquilo. Tu sente o vazio, tu cresceu aqui, tu sabe como é que é. Eu escrevo sobre isso também muitas vezes, sobre tu passar pela Júlio, tu ir no Maçarico, tu ir não sei aonde, ter ali. E na Júlio eu acho até preservada comparada com, por exemplo, Oswaldo Aranha, com outras ruas, né? A Júlio a gente tem ainda um comércio que não tipo, a gente vê pouco prédio surgindo na Júlio. Sim. Mas aí hoje a João Pessoa já tem uma outra realidade, outras ruas, né? É difícil. 8h23, a gente vai ter que papo tá muito bom, né? Quero conversar com o Dr. Márcio mais vezes. Queremos receber aqui o Dr. Márcio mais vezes, né? Mas vamos ao evento de lançamento agora na próxima quarta-feira, dia 11 de junho, aqui no Espaço Sicredi. Espaço Sicredi, aqui na João Pessoa, o lançamento do livro Patrimônio Cultural de Canela. Eu não digo que todo o conhecimento, né, que é vastíssimo do nosso convidado de hoje, mas parte do conhecimento está nessa obra Patrimônio Cultural de Canela, e recomendamos a todos os interessados a comparecerem no lançamento, né? E também para conferir essa obra, né? Incrível da história de Canela. Obrigado, doutor Márcio. Até a próxima. Eu gostaria até, se tu me permite um minutinho, registrar que essa obra, ela foi toda custeada pelos apoiadores aqui. Pode citar, então. Broker Turismo, Parque Mundo a Vapor, Água Hortênsias, Toca da Bruxa, que vai fazer o coquetel, vai ser pizza xadrez. Opa! E Sicredi Pioneira. Então, quer dizer, grandes empresas que confiaram na nossa credibilidade, na nossa pesquisa. E importante que a obra, ela é vendida por mim e vai ser a partir do dia 12 também na Livraria Bambu, ali na João Pessoa. E no próprio dia do lançamento a R$80. Metade do valor vai para o Rotary Clube de Canela. Quero agradecer a minha amiga Jussara Bonalume, que me apoiou junto com todos os rotarianos. E esse recurso vai ser repassado para a PAI. É uma ação solidária. Afinal de contas, né? Se eu ganhei toda a impressão dos exemplares, todo o custo do coquetel, por que não ajudar? Então a gente vai fazer essa ação também. Parabéns, cara. Que Parabéns vendam pela muitos exemplares, né? Parabéns pela tua obra e pela tua ação também, Márcio. Parabéns mesmo. Portas sempre abertas aqui, temos que fazer outros. Já tô falando com ele fora do ar pra gente fazer umas ideias aí pra falar dos canelistas, dos lendários. Isso, temos tudo que ter mais. um quadro aqui no Vamos GJR com combinar isso. a contribuição do amigo Márcio. Obrigado, doutor Márcio. Até a próxima. Um rápido intervalo, nós já voltamos aqui no GJR. Grande Jornal Regional.